Antes do vídeo começar, eu quero a sua inscrição no canal, o seu joinha e você me seguindo nas redes sociais que te leem tão bonitinha na sua tela. Vamos pro Boot Talk Show com uma história de vida muito louca. Vinhetinha churros. Ele é o autor do gol do nosso título paulista de 97. Revelado no timaço do Telê de 93 lá no São Paulo, também passou por um montão de gigante aqui do futebol brasileiro. Tabelou com tudo maravilha, experimentou a MLS lá no comecinho e até venceu o câncer. Seja bem-vindo ao Boot Talk Show, André Luiz, nosso lateral do título paulista de 97. Eu tinha 15 anos, velho. Que bom te ver aqui no programa. Eu que agradeço, prazer enorme. Eu fico feliz de estar aqui podendo participar, falar um pouco aí da carreira, principalmente do Corinthians. Cara, sabe que eu tinha 15 anos naquele título de 97 e eu me lembro daquele gol que o Ceni estava no comecinho da sua estrada como titular de São Paulo e você bate cruzado, a bola entra. Ficou no meio do caminho, a bola bateu nele, saiu pela lateral que o Corinthians já bateu. Outra vez André, agora Souza vai para dentro da área, boa devolução para o André cruzar. Pela inexperiência do Ceni, você sabia que bater cruzado ali naquele cantinho, ele ia meio que se atrapalhar? Pois é, normalmente, quando a gente chega na linha de fundo, normalmente o goleiro tenta antecipar o cruzamento, né? E eu, como já conheci o Rogério Ceni de muitos tempos, né? Porque a gente se formou juntos no São Paulo, né? Na base. E o Rogério Ceni, ele é um desses goleiros que sempre tenta adivinhar a jogada, ele tenta fazer a leitura para poder antecipar ali. E naquele momento, é verdade que foi tudo muito rápido, né? Eu fiz a jogada ali com o Souza e quando eu cheguei na linha de fundo, eu vi que não tinha ninguém para tocar para trás. Então eu falei, eu vou tentar arriscar ali no pé da trave e quem sabe a bola passa, porque normalmente o goleiro ele tenta dar um passo para fora para poder antecipar o cruzamento. E eu acho que acabou dando certo, é verdade. Teve um pequeno desvio no pé do Rogério Pinheiro, o zagueiro, e acabou realmente enganando o Rogério e eu acho que tudo que eu pensava acabou dando certo. E um gol do título fica na memória, né? Fica na memória, né? Primeiramente por ser para o Corinthians, no Morumbi lotado e em cima de um grande rival que é o São Paulo, né? É verdade que a minha alegria maior não é ter feito gol em cima do São Paulo, mas sim ter feito gol pelo Corinthians. André, você tabelou muito daquele Corinthians de 97, com o Fábio Augusto, com o Souza. Você veio daquele São Paulo do Telê, que acho que foi o time que eu mais vi treinar em exaustão a triangulação daquele time de 92, 93. Foi daquele São Paulo mesmo que você aprendeu tudo isso? Foi com o Telê? Como é que foi essa chegada no Corinthians e tabelar, fazer a triangulação de novo? Pois é, cara, eu sou uma pessoa privilegiada, né, de ter tido a minha base no São Paulo e, como você colocou aqui muito bem, depois me profissionalizar jogando naquele esquadrão que o Tele Santana montou, né? Eu, Miller, Palinha, Leonardo, Raí, Cafu, Euler, Vitor, quer dizer, realmente, Pavão. Eu aprendi ali, eu era um garoto, 17 anos, esse time já estava formado, já jogava por música, né? Era um time que jogava 20 anos atrás como joga o Barcelona hoje. Triangulando, sem pressa, rodando a bola para um lado para o outro. Todos os jogadores tocavam na bola. Em todos os pontos do campo o time era muito forte. E quando eu subi profissional, eu lembro que o Tele falou para mim, minha estreia foi contra o Bragantino, no Morumbi. Eu treinei na quinta-feira o coletivo pronto. Ele falou, vou te usar no sábado, você está preparado? Eu falei, tô preparado, professor. Ele falou assim, eu vou facilitar as coisas para você. Você conhece o time ele anda sozinho. O time provavelmente vai ganhar um jogo porque é muito forte. A única coisa que você tem que fazer é defender bem. E quando a gente tiver a posse da bola, você apoia o tempo todo. Porque o Miller, ele vai proteger, ninguém vai antecipar ele, você vai fazer o overlap, ele vai te colocar na linha de fundo, você vai fazer o cruzamento porque você tem qualidade para isso. Então eu registrei tudo aquilo que ele falou na palestra e foi o que eu fiz no jogo. Eu defendia bem, quando eu tinha a bola, eu procurava sempre encontrar o Miller, que estava do lado esquerdo, na ponta esquerda, eu tocava nele, ele fazia a proteção, ele dava o passe para mim de novo, eu ia lá e cruzava. Tanto é que o primeiro gol foi assim, o Raí que fez o gol. Então eu acho que eu fui inteligente, me adaptei muito bem ao sistema e lógico, né, jogar num time daquele facilita muito. Quando você chegou no Corinthians em 97, você chegou através de uma grande ação de marketing do Banco Excel, que envolveu até o Túlio, naquela história dos 12 dias sem juros do cheque especial. Ele até usou a camisa 12, só que o Túlio acabou virando reserva, cara. Na época dizia até por uma questão de ego do Marcelinho Carioca. Quando você lida com o ego do Marcelinho Carioca e do Túlio juntos, isso aí é mais um problema ou solução? Eu conheço muito bem os dois. O Marcelinho é um dos meus melhores amigos, né, no futebol. A gente conhece tanta gente, mas acabou o Marcelinho sendo um grande companheiro. E o Túlio também, foi a gente, como você disse, a gente
gente chegou junto naquele time montado pelo Excel. E o Túlio é uma pessoa maravilhosa, né? É verdade que sempre existe aí o ego, né? A vaidade de cada jogador. O Marcelinho é um cara especial, mas acabou não afetando muito não, porque dentro de campo a gente se entendia, nos treinamentos a gente se entendia, tinha o Luxemburgo, primeiramente o Nelsinho como treinador, depois o Luxemburgo. Acho que são treinadores experimentados, conseguem entender esse lado do ego do jogador, mas eu acho que o mais importante foi que o time fluiu, a gente conseguiu ser campeão em 97, o Túlio acabou até fazendo, acredito, foi o artilheiro. Foi o vice-artilheiro, perdendo o Dodô por um gol. Pois é, acabou fazendo bastante gols, o Marcelinho, como sempre, se destacando, então eu acho que a vaidade sempre vai existir, ainda mais nesse tipo de jogador, mas eu acho que quando o cara é profissional, ele entende que o grupo está acima de 2 ou 3 jogadores. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, ainda falando sobre aquele Paulistão maravilhoso, quem é corintiano não esquece daquele título, tirando os 3 clássicos do quadrangular final, Santos, Palmeiras e São Paulo, qual foi o jogo mais difícil daquele Paulistão? Naquela época ainda, todos os times do interior eram muito fortes. Você pega hoje, existe uma dificuldade muito grande, esses times praticamente desapareceram. Mas naquela época ainda tinha muitos times fortes. Eu lembro muito bem que o time da Ponte Preta foi muito difícil ganhar. Ponte Preta que sempre deu trabalho, até o Juventus deu muito trabalho pro Corinthians. Mas a Ponte Preta tinha um time muito bom e eu lembro muito bem que foi um jogo muito difícil. A gente jogou lá no campo da Ponte Preta em Campinas e eu acredito que foi 1-0 pra gente, se não me falha a memória, mas foi um jogo muito complicado. Então a Ponte Preta sempre deu trabalho. André, seguinte, eu vou te fazer uma pergunta daquelas de resenha de boleiro. 97 também ficou marcado, naquele Paulistão, por aqueles shows sertanejos que tinha no começo, antes da partida, quando chegava o busão do Corinthians no estádio, e você ouvia lá o Leandro Leonardo cantando pra torcida, será aquele cara que no vestiário puxava pense em mim, chore por mim, ou será aquele cara mais quietinho? Como é que era a resenha, cara? Esses bastidores é sempre complicado, porque você tem de tudo, tem jogador que gosta de sertanejo, tem jogador que não gosta, tem jogador que gosta de pagode, tem outros que não gostam, né? Mas acho que o foco é tão grande, o jogador quando sai do hotel e vai em direção ao estádio, ele tá tão focado naquilo que precisa fazer, principalmente quando chega no quadrangular final, ou numa semifinal, ou na final, que o jogador muitas vezes ele nem percebe o que tá acontecendo lá fora, né? Até porque os jogadores entram com fone de ouvido, escutando as suas próprias músicas. Naquela época já com fone de ouvido? Fone de ouvido até tinha, não sei se tinha esses modernos, mas o jogador sempre chegava focado e muito prestativo naquilo que tinha que fazer, né? É verdade, quando você entra no campo, você vê toda aquela folia, você vê o Leandro Leonardo, ou, se eu não me engano também parece que é a Daniela Mercury, então quer dizer, a gente sabe que eles estão ali para fazer a parte deles, mas eu acho que isso acaba não envolvendo a nossa concentração. Então acho que vai muito de jogador. Eu sempre fui um cara muito concentrado e muito tranquilo, principalmente antes de entrar no jogo. Eu vou te fazer uma pergunta sobre um assunto que até acho que é um tabu para você, mas eu vou voltar um pouquinho no tempo. Vou voltar até 94, naquela noite no Zé Amalfitani, quando você dá aquela tropeçada da bola, o Assad pega a bola e faz o gol. Aquilo acabou te marcando muito, porque na semana seguinte o Vélez acabou saindo campeão da Libertadores do Morumbi. Como que você fez, cara, pra dar essa volta por cima? Pois é, cara, eu acho que o jogador tem que estar preparado para esses momentos difíceis. Na verdade, eu nem lembrava muito dessa situação. Ficou mais marcado realmente a final que a gente perdeu, com 140 mil torcedores São Paulo no estádio. Por exemplo, você pega o Palhinha, que perdeu o pênalti, não conseguiu dar a volta por cima que você deu. É verdade, vai muito da personalidade do jogador. É verdade que a situação do Palhinha foi mais difícil, né? Um pênalti numa final no Morumbi e o único que errou realmente marca, né? Mas o Palhinha, que ele fez pelo São Paulo, ninguém vai esquecer nunca. Mas eu acho que o jogador ele tem que estar preparado para os momentos difíceis, né? Eu, graças a Deus, sempre tive assim a tranquilidade, a confiança. É verdade que na hora você fica um pouco chateado, mas depois você sabe que tem outro jogo e aí você consegue demonstrar a sua capacidade e acaba aprendendo com os erros, né? André, o São Paulo e Milan é o maior jogo da sua vida? Maior, sem dúvida. E naquele dia, uma curiosidade que eu tenho, mesmo como corintiano, porque a gente que gosta de futebol gosta do Tele Santana, o que o Tele Santana falou pra vocês naquela preleção no Estádio Nacional de Tóquio, naquele dia contra o Milan? Eu lembro muito bem, a última palestra do Tele, ele disse pra todos nós, né, reuniu todo o grupo e falou, olha, eles já se acham campeão, o Capello já tá falando que vai ser campeão e eles são o melhor time da Europa nesse momento, era indiscutível, mas a gente veio aqui para ganhar e a gente tem totais condições, porque assim como eles têm grandes jogadores, nós também temos grandes jogadores. E mais que isso, os próprios jogadores, né, os líderes, né, Miller, o Cafu, Palhinha, o Cerezo, eles falaram, o jogo é nosso, a gente vai ganhar, vai ser difícil, mas a gente vai ganhar o jogo. E pra mim, principalmente, né, que eu tinha apenas 18 anos, né, e todos me passaram muita confiança, principalmente o Miller, né, que foi sempre meu companheiro de concentração. Eu tava até um pouco nervoso, né, nesse jogo, porque era muita estrela, né, dos dois lados, e era um jogo que você não pode errar, porque é único, né, mas graças a Deus, pelo apoio não só do Miller, mas também de todo o grupo, do próprio Tele Santana, a confiança que ele passou pra mim, acho que foi suficiente para que eu pudesse fazer um grande jogo e a gente ter se tornado bicampeão mundial. Qual foi a tua reação
geração quando você começou a jogar e você começou a dividir o sistema defensivo de São Paulo com o Toninho Cerezo, cara. Foi o maior volante que você jogou? Um dos maiores que eu joguei. Eu tinha 18 anos, o Toninho já tinha 38, 37. A gente chamava de vovô. Então, pra mim, é um privilégio, né? Ter jogado com ele, com o Raí, com o Miller, com toda essa geração, né? Porque eu só tinha 17, 18 anos, nunca imaginava que ia estar ali naquele momento, porque eu tava na base, tava no aspirantes, de repente o Tele fala pro Márcio Araújo, preciso no lateral esquerdo. E eu vi que o menino foi bem na Taça São Paulo, em 93 de janeiro, que a gente foi campeão contra o Corinthians. Eu vi que o menino foi bem, você acha que ele tem condições? O Márcio Araújo me chamou e falou, o Tele quer te usar pro profissional. Tá pronto? Eu falei, tô pronto. Não sei se eu vou estar pronto, mas eu tô pronto. Eu acho que a gente espera isso, né? Então, foi um privilégio muito grande. Eu acho que Deus já tinha tudo preparado, né, pra mim, entrar naquele momento. E dali pra frente, nunca mais sair, só conseguir vitórias. Com certeza o Cerezo ajudou bastante você a ganhar muita coisa pelo meu Coringão também, né? Aprender com o Cerezo nunca é demais, né? Ajuda o Coringão por tabela. Por falar em outros clubes, eu queria saber uma coisa. Você jogou pelo Cruzeiro, jogou pelo Fluminense, jogou pelo Santos. Teve alguma coisa que você viu nesses 3 clubes que você não viu no Corinthians e no São Paulo? Todos os times são grandes, né? Você pega aí Cruzeiro é grande, você pega o Fluminense é grande no Rio, Cruzeiro em Minas, Santos grande em São Paulo. Mas eu acho que esses times, eles estão um pouquinho abaixo de São Paulo e principalmente Corinthians, né? Não só pelos títulos, mas eu acho que pela paixão, pela grandeza. É verdade que no Cruzeiro foi uma temporada maravilhosa com o Levi Coupe, com o Valdo, com grandes jogadores que lá estavam. No Fluminense também, com Romário, com Edmundo e com Roger e com Ramon. E no Santos também com o Vanderlei Luxemburgo, com o Zé Roberto. Então, quer dizer, todos eles foi um aprendizado muito grande, né? Mas a camisa do São Paulo e principalmente do Corinthians pesa mais. Você consegue sentir isso quando você entra em campo. O que você chama de pesar mais? Responsabilidade. Eu acho que a pressão é maior. Você pega o Corinthians, é uma pressão que só sabe quem tá lá dentro. Vocês, torcedores, a gente consegue entender quando a gente tá no estádio, principalmente nesse estádio novo que fecha. O torcedor consegue entender a pressão que é passada, mas só o jogador consegue entender como aquilo é recebido, né? Então você se sente assim super pressionado, tanto pelo lado ruim como pelo lado bom, porque quando as coisas dão certo, é o melhor time para jogar do mundo. Quando dá errado, naquela época lá de 2001, que a gente acabou sendo campeão paulista de novo pelo Corinthians, a gente perdeu 9 jogos seguidos. A gente não podia sair do estádio. Foi quando o Vanderlei Luxemburgo chegou e falou, acabou. Contar um segredo pra você, eu morri de medo de ser rebaixado daquele ano, cara. Pois é, cara, não, a gente tinha a sombra do rebaixamento na frente e o medo de sair na rua. Eu lembro que a gente acabava o jogo, não ganhava o jogo, fazia tudo certo, perdia. A gente ligava pros familiares, pra namorada e perguntava, pode sair? Eles falavam, não sai. Não sai que a Gaviões está inteirinha aqui fora. Ficava 2 horas depois do jogo no vestiário. Ainda bem que chegou o Vanderlei com moral, né? E a gente deu a volta por cima, ganhamos acho que 10 ou 9 jogos seguidos e ainda fomos campeões. Eu quero fazer uma pergunta pra você sobre tática, que também tem a ver com esse time de 2001, porque, salvo engano, aconteceu isso nesse time aqui. Na sua carreira, algumas vezes você atuou como meia. Como que foi essa transição da lateral esquerda para o meio de campo? Bom, pra mim foi fácil porque eu sempre fui meia na base inteira. Eu só passei a jogar na lateral na Taça São Paulo de 93, porque não tinha lateral, e o Márcio Araújo falou, você tem condições de jogar. Então eu joguei só ali de lateral e depois subi profissional como lateral. E pelas minhas características de ser um jogador técnico, de ter boa visão de jogo, jogar com a cabeça erguida, então isso me facilita muito jogar no meio. Foi quando o Vanderlei Luxemburgo, em 2001, falou, a partir de agora eu vou te colocar no meio, porque você tem condições de fazer o que eu quero, da forma que eu quero jogar, segundo volante, que o primeiro era o Otacílio, eu segundo volante, Marcelinho e Ricardinho. Então fazia aquele... A triangulação que você falou, né? Justamente, toda hora com o Ricardinho, toda hora com o Marcelinho, buscava o Everton, buscava o Luizão, buscava o Gil. Então pra mim sempre foi melhor jogar de meia, e quando eu passei a jogar de meia, pra mim o que me ajudou muito a jogar de lateral antes foi a força física, porque o lateral tem que correr o tempo todo, e também o posicionamento. Então isso me ajudou muito. Quando eu passei pra meia, eu tive bastante tranquilidade pra jogar ali, primeiramente com os companheiros que eu tinha, e depois porque eu tinha essa qualidade de jogar de meia, de ter uma boa visão, de fazer bons passes. Então acho que pra mim não teve nenhum problema, foi até melhor. André, teve algum clube brasileiro que você quis jogar e por alguma razão não conseguiu? Não. Todos que eu quis jogar, eu joguei. Nunca tive vontade de jogar pelo Palmeiras, nada contra o Palmeiras, mas eu acho que era um time que não me chamava muita atenção. Joguei pelo São Paulo, que foi onde eu aprendi tudo. Depois tive a felicidade de jogar pelo Corinthians, que era o sonho. Joguei pelo Santos, que também é um grande time, meus pais são santistas. E depois joguei também fora de São Paulo, joguei no Cruzeiro, como você comentou, joguei no Fluminense. Então acho que... lógico, todo mundo quer jogar no Flamengo um dia, mas eu acho que por ter jogado no Corinthians já não me fez falta. Vamos voar pra Europa aqui no nosso Boost Talk Show um pouquinho? Você jogou no Paris Saint-Germain, numa época com bem menos glamour, com bem menos dinheiro comparado aos dias de hoje. Teve alguma coisa que você viu ou viveu naquele Paris Saint-Germain daquela época que era melhor do que é hoje? Quando você joga num clube, seja o Paris Saint-Germain ou seja qualquer outro clube grande, em qualquer
parte do mundo, quando você joga para um clube que é uma instituição, existe uma diferença muito grande quando você joga para um clube que tem um patrão, que tem um dono. Eu falo isso porque eu joguei num time no México que tinha um dono. Então, você perde um pouco aquele sentido da conexão com a torcida, com a conexão do próprio estado, da cidade. Por outro lado, você ganha quando você tem um patrão, porque você tem uma pessoa que manda, fica mais fácil todas as negociações, fica mais fácil o contato direto para uma melhoria do clube, existe uma conexão mais fácil. E na época que eu joguei, o Paris não tinha dono, ele era um clube de capital aberto. Na verdade era comandado pelo Canal Plus, mas não era assim bem um dono como é hoje. Mas eu acho que tudo isso acaba ficando de lado quando você veste uma camisa tão importante como é a do Paris Saint-Germain, mesmo naquela época, né? É o time da capital, a maior capital, talvez uma das maiores capitais do mundo, num time glamuroso que já tinha passado ali o Raí, tinha passado grandes jogadores. O Luiz Fernandes era o treinador, eu jogava o Ronaldinho Gaúcho, estava comigo. Então quer dizer, você sente que é um clube muito grande, com perspectivas boas, né? Mas eu consigo evidenciar hoje a diferença que é você jogar no Paris de hoje com tanto dinheiro, com tanta facilidade de ir ao mercado e contratar quem quiser. Talvez isso não seja a melhor opção, tanto é que o Paris não ganhou nada ainda, só ganhou o campeonato francês, mas foi um aprendizado muito grande. Foi um time enorme, uma cidade maravilhosa, onde eu tive meu primeiro filho lá, que inclusive é francês. Foi tudo de bom. Tirando o frio de Paris, o resto foi muito bom. Para você, o Paris Saint-Germain, nos dias de hoje, é muito ou é pouco pro Neymar? Eu acho que se o Neymar quiser ser o melhor jogador do mundo, ele não tem que continuar no Paris. Começa por aí. Porque se as ambições dele é ser o melhor do mundo, ele tem que estar, não que o Paris seja pequeno, mas ele tem que estar no Real Madrid, no Barcelona, tem que estar no Manchester City de hoje, ou sei lá, times desse porte. O Paris, ele é um time grande, mas ele é um time pequeno em comparação a todos esses outros, porque não tem nenhum tipo de história. O Neymar estava muito bem no Barcelona, ali eu via ele com mais possibilidades, apesar de jogar do lado do Messi, mas o Messi está passando, né? Então quer dizer, se o Neymar quiser, não que o Neymar seja maior que o Paris, não é, mas se as pretensões dele é chegar a ser o melhor do mundo, ele precisa mudar de clube, porque ele já viu que ele fez bastante coisa no Paris e a coisa não andou. E sem falar que ele jogando num clube maior que o Paris, ele vai ter a responsabilidade que ele teve no Barcelona, a hierarquia. Hoje no Paris ele é dono do time, então ele começa a fazer coisas que não vão ajudar ele a chegar ao nível que ele quer. Você passou pela MLS, pela categoria de base sub-14 do San Jose Earthquakes. Acertei? Acertou. E nós acabamos de ter essa tragédia no CT do Flamengo. O que você poderia deixar de ensinamento sobre a categoria de base para os clubes brasileiros depois disso? Bom, eu acho que essa comparação eu posso fazer até melhor, porque eu cresci nas bases do São Paulo, morando em alojamento, e eu sei mais ou menos o que é essa situação, né? É verdade que o que aconteceu lá no Ninho do Urubu foi uma tragédia, muito triste, mas foram vários sonhos ali perdidos, né? E eu tive essa mesma infância jogando no São Paulo, né? Morava lá com os companheiros, é sempre difícil porque é o seu sonho de querer chegar a ser um profissional. Você acaba passando por algumas situações que muitas vezes passa desapercebido, você nem liga porque você tá tão focado naquilo que você quer. Agora nos Estados Unidos é diferente, porque lá não tem base, né? Tem a base, mas lá ninguém aloja, ninguém concentra, porque o americano, todos eles são ricos, né? E o primeiro propósito americano não é ser profissional, é entrar no college, é entrar numa universidade, porque todos eles já vão ter uma formação obrigatória pelo país, pelas leis, e todos têm condições financeiras boas. Então, de 90% dos atletas que jogam na base dos times da MLS, 10% quer ser um profissional. Até porque um profissional nos Estados Unidos ganha $50 mil por ano. Quer dizer, é como se você fosse trabalhar aqui em qualquer emprego. Então, o maior objetivo de todos esses atletas é entrar numa universidade. Então, não tem a cultura é totalmente diferente, não tem concentração, cada um chega com a sua mala pro treino, acaba o treino e vai pra sua casa. Então, eles não conseguem imaginar isso, o que é um jogador não morar em casa quando tem 13, 14 anos, morar num alojamento, passar por todas aquelas dificuldades para poder chegar no objetivo. Então, não dá para fazer essa comparação. Agora, o aprendizado que fica para todos os clubes brasileiros depois dessa tragédia é realmente valorizar, né? Valorizar cada vez mais a base, cada vez mais dar uma estrutura melhor. É verdade, como eu disse, foi uma tragédia. Se vê que tinha uma estrutura boa ali, tirando essa parte dos containers. Mas sempre fica uma lição, né? De aprendizado, de evitar esse tipo de alojamento, tentar dar o máximo de estrutura e segurança, porque realmente é lamentável o que aconteceu, é muito triste, né? Foi muito chocante, mas eu acho que é difícil você apontar um culpado. André, pra encerrar, eu vi numa reportagem na Record, inclusive com o meu parceiro Mauro Júnior, que fez a minha reportagem, que você pode conferir aqui, plim!
tilintando na tela, que você venceu uma espécie de câncer. Como é que foi isso, cara? Foi um tumorzinho que apareceu. Loucura, bicho. É verdade, a gente tem que estar pronto na vida, mas graças a Deus foi só um susto, na verdade, né? Foi um tumorzinho que apareceu na parótida e eu vim dos Estados Unidos pro Brasil em 2007, fiz a cirurgia. Graças a Deus, muito bem atendido pelo Dr. Dorival. Fiz a cirurgia e resolveu o problema. Como eu disse, foi um susto, mas graças a Deus tô melhor que antes. André, aqui no Bush Talk Show a gente tem um quadro chamado Gol a Gol. Um bate-bola, jogo rápido, onde eu te dou 2 opções, você me responde na lata qual que você quer. Tá. Bora? Bora. Uma pedra no sapato, o gol do Assad ou o apelido pejorativo de André Moleza? Gol da Assad. Um técnico, Tele Santana ou Luxemburgo? Os dois. Muretou, hein? Agora complicou, hein? Um país pra viver, Brasil ou Estados Unidos? Estados Unidos. Uma posição, lateral esquerda ou meia? Meia. Um lugar pra você chamar de seu, Parque São Jorge ou Morumbi? Quebrou, deu tela azul, velho. Parque São Jorge. André, obrigado pela presença. Tá aqui no Bush Talk Show. Obrigado. O pessoal da Bush TV vai adorar rever o autor do nosso gol do título de 97, também campeão do Paulistão 2001, aquele timaço do Luxemburgo. Obrigado por estar aqui, cara. Eu que agradeço, prazer enorme, muito bom, gostei e quero ver tudo isso, hein? Gente, ele quer ver tudo isso e eu quero que vocês também continuem com a gente. Vai, velho, se inscreve no canal, clica no joinha, deixa seu comentário dizendo quem mais você quer ver no Bush Talk Show e você pode conferir muito mais entrevistas aqui do lado. E se inscrever aonde? Na minha carinha linda. Clica no sininho! Para que você não perca nenhum vídeo publicado. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Muito obrigado pelo seu joinha, pela sua inscrição. Vai, Corinthians, sempre! Tchau!